Oi, Rodrigo, bom dia. Acho que agora deu. Peço desculpas, pessoal, tive realmente um probleminha aqui. Desculpe pelo atraso. E acho que a visualização está em ordem aí, todo mundo está visualizando, né? Tá em ordem, sim. Érica, antes de você começar, só gostaria do nosso gerente aqui, o Fabinho, fazer a Claro. abertura, dar uma palavra, por favor. Fabinho, tá Oi, por aqui? pessoal, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Sim. Então, tá bom. Queria aqui, em nome do Sebrae, de toda a rede, né, de Sebrae, os parceiros, agradecer aí à FAESP, ao Senar, por emprestar aí todo o conhecimento, know-how da palestrante, da Érica, que gentilmente ofereceu aí essa possibilidade da gente estar falando sobre esse assunto, né, importante, que vem recebendo atualizações, né, em relação à nota fiscal eletrônica para produtor rural, que é um cliente extremamente relevante para ambas as entidades, fruto de um grande trabalho que nossas entidades realizam todos os anos, né? Então, queria agradecer à FAESP, ao Senar, em nome aqui da presidência do Sebrae, da diretoria executiva, agradecer a Eric e todo o time aí da FAESP Senar, levar os cumprimentos ao presidente Tirso Meirelles, tá? Nosso conselheiro aqui, também um grande parceiro, obrigado pela gentileza de a gente poder essa manhã fazer uma atualização para toda a nossa rede Sebrae, e aí eu quero aqui relacionar os nossos gestores do agronegócio, de todos os escritórios regionais, aos agentes rurais, né, do Ali Rural, que estão também aqui conosco, aos agentes do Sebrae aqui, também todos aí de todo o estado de São Paulo, agradecendo, nós estamos com mais de 230 participantes aqui, Eric, então a grande plateia para te ouvir aqui, dada a importância, agradecer ao time aqui da nossa unidade, da UTS, que também trabalhou para que isso fosse possível, tá? Rodrigo aqui, mas tem mais pessoas aí, Carrilho, Vanessa, que ativou toda a rede, aos parceiros das unidades aqui, sede, a unidade de atendimento a cliente, a unidade de política pública, que também movimentou toda a sua rede aí de atendimento. Então, assim, a importância, Érica, dessa atualização que você vai trazer para nós, isso vai refletir muito e beneficiar muito o ator mais importante aqui, que é o nosso cliente, que é o produtor rural, que precisa ser bem orientado, precisa ser bem encaminhado, precisa sair com resposta para que ele possa desenvolver e desempenhar o teu trabalho, né? E andar de acordo com as regras. Então, agradeço bastante esse momento da manhã, desejo uma ótima apresentação sua aí, que a gente possa seguir as orientações que o Rodrigo colocou, das perguntas e fazendo aqui no chat, depois a gente vai passar uma a uma para a Érica também poder responder, mas a gente espera que nenhuma pergunta, nenhuma dúvida fique aqui sem resposta, e agradecer pela gravação, porque é um material que depois a gente pode trabalhar, né, para efeito de consultas, tirar dúvida e tudo mais. Então, muito obrigado, que a gente possa ter uma grande manhã aqui de esclarecimento, de conteúdo, e que isso possa fazer diferença no trabalho de cada um de vocês. Um abraço, devolva aí, Rodrigo. Obrigado, Fabinho, pelas palavras. Pessoal, para quem chegou agora, só vou deixar alguns recados antes da Érica começar, tá bom? Então, da palestra dela vai ter a duração de aproximadamente uns 30, 40 minutos. Enquanto isso, se vocês tiverem dúvidas, eu vou pedir para vocês manterem os microfones fechados, porque eu não consigo mutar e isso acaba tirando a concentração da nossa palestrante. E se vocês tiverem dúvidas, deixem no chat. No final da palestra, a gente vai fazer essas perguntas para a Érica, e se tiver algumas perguntas repetidas, a gente já exclui por aí também. Aproveitem e Érica, é contigo. Oi, Rodrigo, bom dia. Só deixa eu passar aqui rapidinho, até peço desculpas, tive aqui um contratempo mesmo, avisei o Dr. Tirso em cima da hora, acho que ele até gostaria de vir aqui dar uma boas-vindas, né, a toda a equipe aí do Sebrae. E estou passando só agora aqui para o nosso pessoal da comunicação. Então vamos lá. Então, agora estou a postos. Então, pessoal, um bom dia. Agradeço aí pela presença aí em massa, né? Registrando 250 pessoas, né, conectadas. Eu me chamo
Érica Barros, eu sou engenheira agrônoma, eu trabalho no Departamento Econômico da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, a FAESP. Então, há um bom tempo eu acompanho os assuntos relacionados com a parte de regularidade da atividade rural, o que envolve principalmente a questão da nota fiscal. E, neste momento, o tema, né, da palestra principal, que envolve a transição do talão de notas, né, a nota em papel para a nota eletrônica. Então, eu preparei aqui um conteúdo que nós estamos aí divulgando ao longo desse mês. Eu iniciei algumas palestras no interior, mas em função da grande demanda, né, a importância do tema, começaram a chegar muitas solicitações e aí nós optamos por realizar o evento online. A gente sabe que perde um pouco a questão que envolve da retirada de dúvidas, mas a gente consegue atender, o material é gravado, depois fica disponível para consulta futura. Então, até aproveito para mencionar que na quinta-feira nós realizamos aí uma capacitação com a nossa rede sindical e tivemos a oportunidade, né, de ter a participação de uma pessoa da Secretaria da Fazenda. Então, isso enriqueceu bastante. Várias dúvidas foram esclarecidas, inclusive algumas que eu também não tinha e vou aqui compartilhar com vocês. Então, acho que a minha tela ela já está visível para vocês. Como o Rodrigo mencionou, eu vou tentar não me alongar muito, mas tem bastante conteúdo para passar para vocês, que eu entendo que o objetivo aqui realmente é poder ser bastante abrangente por conta das consultas que eu recebo, das dúvidas que eu já tenho conhecimento. Então, eu acho que é importante o pessoal aí conseguir assimilar o maior número de informações possível e depois, né, fazer aí um alinhamento para poder ver a melhor maneira disso estar chegando na ponta para estar atendendo, né, o nosso produtor rural. Então, para aqueles que, de repente, for um tema novo, pode ser que vai ser muita informação. Para quem já tiver com um contato inicial, vai ajudar a dirimir algumas questões. E aproveito também aqui, não posso deixar de agradecer o convite que foi feito inicialmente à Simone, né, que entrou em contato comigo, e depois o Carrilho. Eu conheço há um bom tempo, né? A gente já fez aí palestras pelo interior, então aí muito obrigado por ter lembrado do meu nome e do trabalho que a gente realiza aqui através da Federação da Agricultura. Então, vou dar início aqui à apresentação. Então, o tema da nossa capacitação envolve a nota fiscal eletrônica para o produtor rural. Então, quando que nós teremos o início da obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica para o produtor rural, pessoa física no estado de São Paulo? E no Brasil como um todo, né? É importante fazer essa ressalva. Então, a data ela está definida para 2 de janeiro de 2025. Isso é válido para todos os produtores rurais. Então, independente do perfil, do tamanho da atividade, do limite de faturamento. E isso vai englobar as vendas internas ou interestaduais, bem como as exportações. Mas eu sempre gosto de mencionar que já existem situações que exigem do nosso produtor a emissão da nota fiscal eletrônica. Então, quem está exportando já tem que estar emitindo o documento fiscal de forma eletrônica. Da mesma forma, há um bom tempo a gente já passou a recomendar que quem realiza vendas interestaduais com frequência já fazer o transporte, né, da mercadoria acompanhado da nota fiscal eletrônica. Porque, independente desse prazo de 2 de janeiro de 2025, os estados eles têm a prerrogativa de antecipar. E aí foi algumas situações que nós presenciamos. Só que daí, quem está mandando daqui, por exemplo, para o Rio Grande do Sul, não tem conhecimento. E aí a gente recebeu situações de cargas que foram apreendidas em postos de fronteira porque o fiscal exigiu a nota fiscal eletrônica. E também muito associado à interpretação equivocada do CNPJ rural. Então, o produtor paulista, como ele é obrigado a dispor de um CNPJ rural
que é relacionado na nota, então eles entendem aquilo como uma pessoa jurídica, e a pessoa jurídica ela já está há um bom tempo sendo obrigada a emitir a nota fiscal eletrônica. Então, a nossa recomendação sempre foi, está vendendo para fora, para não ter nenhum problema, carga apreendida, não ter que ficar justificando, em às vezes, muito caso, cargas perecíveis, receber uma multa, já emite a nota fiscal eletrônica, se antecipa. E internamente, a gente já chegou até antes da pandemia, nós tivemos situações em que o próprio comprador ele já passou a exigir isso de forma contratual. Então, não tem como fugir, porque aí é uma questão comercial. Então, para facilitar o dia a dia dele, os controles, ele passa a exigir do produtor, né, do fornecedor dele, o documento eletrônico. E isso aconteceu inicialmente para as grandes redes de varejo, aqui no estado de São Paulo. E depois evoluiu, a gente chegou a receber informação das integradoras, né, de aves de corte, o pessoal que está relacionado, alguém acho que está com o microfone aberto, e o pessoal relacionado agora recentemente com a venda de pinos, gomas, o pessoal associado à silvicultura. E quando veio a pandemia, para vender no comércio eletrônico, tem que ser com a nota fiscal eletrônica. Da mesma forma, venda para merenda escolar, para comercializar com a prefeitura, já está impondo a nota fiscal antes do prazo. E aquele produtor que consegue aí ter um bom gerenciamento, tem um suporte, que quer aproveitar os créditos de ICMS, aquele valor que vem destacado em nota quando ele compra um insumo, que é uma das situações vigentes que eu vou falar brevemente aqui, que eu acho que é um tema interessante. Então, esse panorama, ele já dá uma obrigatoriedade anterior ao prazo. Então, o que é preciso para o produtor, então, fazer essa transição, ele deixar de emitir a nota em papel e passar para a nota fiscal eletrônica? Então, em 2 de janeiro, o talão de notas ele deixa de ter validade. Então, não vai ser mais possível utilizá-lo. Aí eu até recebi algumas contestações, o pessoal mencionando, poxa, mas eu tenho vários talonários lá disponíveis, né? Tipo, eu mandei imprimir. Infelizmente, o talão ele vai deixar de valer. E a questão do prazo, a nossa percepção como federação é que não haverá mais prorrogação. A gente vem aí de uma sequência de prorrogações nos últimos anos e das solicitações que a FAESP vinha fazendo era a disponibilidade do aplicativo da Nota Fiscal Fácil. Então, ela foi atendida. E essa também foi o elemento que São Paulo apresentou lá na última reunião do CONFAZ para conseguir uma nova prorrogação, porque já tinha muito estado que a nota fiscal já estava disponível para eles, porque não tinha aqui o obstáculo do CNPJ rural. Aí São Paulo assumiu esse compromisso. Então, ele conseguiu um prazo que veio lá de maio para 2 de janeiro de 2025. Bom, para falar da nota fiscal eletrônica, a gente não pode deixar de falar do CNPJ rural. Então, é uma exigência que vigora para o produtor rural paulista. E esse CNPJ, ele é vinculado a uma inscrição estadual. Eu gosto de falar do CNPJ rural porque, ainda assim, o pessoal se confunde. Então, ele é uma obrigatoriedade de cadastro. Ele não impõe nenhuma mudança na condição do produtor de pessoa física. Isso aí é o que tem que ficar, então, um entendimento bastante firmado. Só que, ainda assim, o produtor, pessoa física, em função do tipo de programa emissor de nota fiscal eletrônica, ele vai ter que dispor de um certificado digital e CNPJ, que era um dos contratempos para a grande maioria formada por pequenos, porque é um custo adicional. E aí a gente vai ver que o aplicativo da Nota Fiscal Fácil tem essa vantagem, não exige um certificado digital. Então, o que nós temos hoje? O produtor ele já é obrigado a dispor de um e-CPF. É um tipo de certificado para ele poder acessar e cumprir as suas obrigações que estão associadas ao e-social. E no caso da nota fiscal eletrônica, da utilização de créditos de ICMS, aí
se faz necessário o eCNPJ, com a ressalva, mais uma vez, que nós vamos ver do nota fiscal fácil. Então, isso é um custo adicional, porque tem um prazo de validade do certificado, então, ele vai ter que assumir 2 custos, né? Então, era essa uma das justificativas que a gente colocava para a Secretaria da Fazenda na nossa demanda, né? A gente precisa retirar esse custo adicional para o produtor paulista. Então, ele vai ter que ter um certificado em função dessa situação, porque para ele passar a emitir a nota fiscal eletrônica, ele vai ter que ter um programa emissor. Vocês, né, do SEBRAE conhecem muito bem, vocês dispõem aí do programa emissor, que estava na Secretaria da Fazenda e passou para a administração de vocês. Eu sei que tem algumas particularidades, alguém mencionou, eu estou tratando aqui como programa emissor, aquele que é instalado no computador, ele é para uso, né, desktop, mas eu acho que tem uma questão que vocês já trabalham em nuvens, mas eu acho que esse aqui não é o foco, é só para dizer do que está disponível para o produtor. Então, o que ele pode optar? Que foi sempre isso que a gente buscou, que o nosso produtor ele tivesse opções de programas para poder, então, se adequar à exigência. E mais do que isso, a possibilidade de que ele tivesse custos reduzidos. Então, o que nós temos disponíveis no mercado? Então, tem o programa que é aí administrado pelo SEBRAE, que ele é gratuito. Existem os programas que são desenvolvidos por empresas especializadas e aí se paga por eles. E aí eles vêm acoplados com algumas outras ferramentas que são positivas, né, para quem pode arcar com esse custo e para quem também tem aí equipe, conhecimento para poder fazer um gerenciamento mais completo da atividade, né, porque eles permitem muitos outros tipos de controle e não apenas a questão que envolve a emissão da nota fiscal eletrônica. Esses mesmos programas que são aí oferecidos por essas empresas no mercado, a gente tem aqui através da FAESP, o CAESP, que faz essa parceria e faz essa intermediação para disponibilizar para os sindicatos rurais atenderem os seus produtores, né, seus associados, também não necessariamente somente produtores associados, fazendo com que o custo fique mais diluído. Então, né, tem essa vantagem de que eles conseguem ter acesso a programas, a uma capacitação, com um custo menor do que se ele fosse buscar individualmente aí o contato com essa empresa. E desde 16 de setembro, né, deste ano, enfim, a gente conseguiu que o Estado de São Paulo aderisse ao convênio e disponibilizasse o aplicativo da nota fiscal fácil ao produtor paulista. Então, é um aplicativo e ele é gratuito. Então, focando nos programas, né, emissores tradicionais e o aplicativo, então eu fiz essa tabela comparativa. Então, quais são os requisitos que são demandados? Então, para os dois, o produtor ele precisa estar com a atividade dele regularizada, que na prática significa dispor de uma inscrição estadual e de um CNPJ rural ativo. Então, ele tem que estar com o seu cadastro em dia, sem nenhuma pendência. A grande vantagem do aplicativo é que ele não demanda o uso do certificado eCNPJ. Então, isso aqui ele já fez uma redução de custo. Para acessar o aplicativo, o produtor ele vai ter que dispor previamente de uma conta Gov.br, o que para o programa emissor, né, óbvio, por conta do certificado digital, não há necessidade. Aqui eu coloquei a questão do acesso à internet, só para destacar, na verdade, os dois precisam da internet, mas o aplicativo ele permite a emissão offline, que aí é uma grande vantagem, a gente vai, ao longo da apresentação, entender como que ela funciona. Mas também não necessariamente que um programa emissor, ele permite a emissão lá em contingência. Ele tem, então, essa funcionalidade, para quando tem algum problema que impede a transmissão do documento e a obtenção da autorização. Da mesma forma que eu coloquei aqui a questão do computador impressora, pensando, né, que a gente está operando aqui no computador, mas também não impede o computador conectado à internet que toda a informação gerada, principalmente quando se tem a DANF, ela seja transmitida, né, por WhatsApp ou por um e-mail, da mesma forma que o aplicativo da nota fiscal permite.
E a questão do credenciamento prévio, aí vocês estão bem familiarizados, eu até recebi essa informação na quinta-feira. O aplicativo não tem essa necessidade. No informe que nós elaboramos há um tempo atrás sobre a nota fiscal eletrônica, a gente colocou até um passo a passo do credenciamento prévio na Secretaria da Fazenda. O fiscal, né, o auditor fiscal, ele nos passou que todos os produtores eles já estão credenciados de ofício, mas eu ainda tenho a informação que a questão da informação do sistema, do programa emissor, ele tem que estar correlacionado junto à Secretaria da Fazenda antes de passar a emitir definitivamente o documento eletrônico. E nós também vamos ver que ambos possuem ambientes de testes, então aqui já não são requisitos, são funcionalidades, que é aí o que eu vou passar, né, para a próxima etapa. Então isso é um ponto importante, que aí a gente vai entender as diferenças entre um e o outro, que elas existem, porque o pessoal até indaga, mas se tem um aplicativo, para que eu vou para um programa emissor? Não, a gente vai ver que para cada realidade, para cada situação, perfil de produtor, vai haver uma necessidade. E tem ainda algumas restrições no aplicativo, que vão fazer com que alguns produtores tenham, sim, que usar um programa emissor. Então, a mensagem aqui, pessoal, é que, tipo assim, o aplicativo, ele é uma alternativa que vai atender a um público bastante abrangente de produtores, mas ele não é a única opção disponível. Então, ele também não impede que um produtor esteja usando o aplicativo e também tenha um programa emissor. Então, isso foi uma situação que foi esclarecida na palestra com o pessoal da Secretaria da Fazenda. Bom, e tudo isso a gente vem para essa realidade, né, do nosso produtor no nosso dia a dia, aí mais de 80% formado por pequenos agricultores familiares. Então, para ele conseguir vencer essa nova etapa, cumprir com essa transição, é um fato, ele vai precisar de um apoio técnico. Então, vão ter produtores que eles mesmos vão conseguir fazer, emitir uma nota, mas a grande maioria, ele está focado em produzir, ele vai ter que contar com um familiar, se ele dispor de um funcionário, escritório de contabilidade, enfim, assessorias. E olhando aqui para o nosso sistema, para o Sebrae, então, isso, ele pode ter uma associação, uma cooperativa, o sindicato rural e o Sebrae. Então, está dando aqui um pouquinho de eco agora. O propósito é realmente capacitar para que nós, né, sindicato, Sebrae, passemos a atuar como multiplicadores de conhecimento. Então, vamos ao aplicativo. Então, o que nós temos de funcionalidades do aplicativo da Nota Fiscal Fácil? Então, depois de uma longa negociação com a Secretaria da Fazenda, a gente conseguiu que o aplicativo da Nota Fiscal Fácil fosse disponibilizado para o produtor paulista, como eu mencionei. Então, ele já está aí disponível o download, desde 16 de setembro especificamente, sendo mais precisa. Então, o que é que nós tínhamos então, um impeditivo? Era a questão do CNPJ rural. Então, o desenho do aplicativo não permitia, então, o acesso, porque o nosso produtor, ele tem um CNPJ rural. Então, foi feita aí, então, essa negociação, o pessoal trabalhou, né, na parte de programação, eu entendo, e aí o sistema, ele conseguiu fazer, então, essa conexão, sendo habilitado para o nosso produtor. E por que eu digo isso? A gente vai entender como é que se dá esse acesso ao aplicativo. Mas antes, vou falar das principais funcionalidades, então, os pontos positivos que o aplicativo tem. Então, ele é gratuito e ele vai permitir a emissão da nota fiscal eletrônica, da nota fiscal de consumidor eletrônica, que acho que é uma dúvida bastante comum aí dos técnicos. O MEI também pode fazer uso, né, do aplicativo, e o transportador, tanto que a gente vê esses outros dois documentos aí, o manifesto eletrônico, o conhecimento de transporte eletrônico. Mas o produtor focando é a nota fiscal eletrônica e a nota fiscal de consumidor eletrônica.
Aí, como eu disse, ele tem muitas vantagens, mas ele também tem algumas restrições. E essa eu não sabia até quinta-feira. O aplicativo ele está disponível para operações internas. Então, o produtor não vai conseguir emitir uma nota fiscal para fazer uma venda interestadual. Então, isso, se ele tiver vendas dentro e fora do estado, então foi aquilo que eu disse. Então, ele vai ter que trabalhar com o programa emissor aí conjuntamente. Mas é claro, pensando na grande maioria dos produtores, a atividade mais comum deles vai estar voltada aqui para o mercado interno. Aí, positivamente, ele não vai precisar de um certificado digital para acessar a ferramenta. O outro ponto positivo está associado com a emissão offline. Eu vou detalhar, mas linhas gerais, ele permite que o produtor possa emitir até 30 notas fiscais, que somem 300 mil, mas não pode ultrapassar 7 dias pendentes de transmissão. Então, esse é um ponto que são os limites que estão definidos, porque quando ele atingir esses montantes, ele vai ter que ter um ponto aí de internet, né, para fazer a transmissão e obter autorização, validação do documento. Senão, ele fica, tipo, bloqueado. E mais do que isso, também tem uma outra particularidade, que é a questão do acesso ao aplicativo. Mas não deixa de ser aí uma funcionalidade que, considerando que a gente vinha pontuando que ainda é uma realidade da questão de não ter, né, essa conectividade em todo o estado, pontos que realmente o produtor não tem sinal, já é um ganho muito positivo. Uma outra questão que está associada de dificuldade na emissão do documento eletrônico é o preenchimento dos códigos das operações, e é associar principalmente qual que é a alíquota do ICMS. Isso a Secretaria da Fazenda é que faz, só que a gente também vai ver que tem aí ainda uma particularidade, mas tem sim aí já um obstáculo que foi transposto de facilitação. Aí o aplicativo, né, a gente está falando, né, de um dispositivo, né, de um celular, então vai ser possível enviar as notas por WhatsApp, por e-mail, ele permite gerar relatórios. Ele tem uma exigência prévia, mas isso também facilita, né, um pouco do controle da atividade. Então, ele vai permitir criar uma lista de clientes, de produtos, transportadores. E, na minha visão, eu acho que é a principal vantagem do aplicativo. Ele permite que o produtor ele autorize uma terceira pessoa a emitir a nota por ele. Então, eu acho que aqui é que está o maior ganho do aplicativo. E, claro, ele é bastante intuitivo, é uma emissão simplificada, mas, como eu disse, são para operações internas. E o que a gente observa também no conjunto de funcionalidades disponíveis é que, gradativamente, a lista de produtos disponíveis ela está sendo atualizada. Então, quando vocês fazem o primeiro acesso e vai cadastrar a lista de produtos, o que surgiu na nossa palestra de quinta-feira, não tem o gado. Realmente, o gado ainda não está habilitado, não está no banco de dados. Então, quem comercializa gado ainda não pode usar o aplicativo. Mas até nos passaram, até o final do ano, ele vai estar disponível, assim como o leite. Porque existem alguns produtos, particularidades, que não são tão simples. Então, demandam um tempo maior. Mas a intenção, sim, é abarcar todo o leque de produtos que são comercializados. Só que daí, imagina, a gente tem, como falou, a questão do gado, é muito comum. Então, até o primeiro produto que eles falaram, não, vai estar aí já disponível. Mas vai ter outras situações que não vão estar. Então, esse produtor ainda vai estar limitado. Mas aí tem sim um caminho, porque eu estou dizendo isso que até na palestra inicial que eu dei, eu tinha um entendimento que era pelo próprio aplicativo você mandava essa solicitação de um cadastro novo, e não é esse o caminho.
tem que ser através dos canais oficiais, né, aí de atendimento da Secretaria da Fazenda, mas a FAESP ela está recepcionando isso, a gente acordou dessa forma, e inclusive nós recebemos várias situações, então de produtos, unidades que ainda não estão disponíveis no aplicativo, e até também tipos de operações, por exemplo, né, é muito comum mandar para o CEASA, CEAGESP, simples remessa. Não tem a opção lá no aplicativo de selecionar simples remessa. Então, a gente já mapeou e vai mandar para eles fazerem essa avaliação e para situações assim mais comuns, né, liberar o quanto antes. Mas vai ter um processo, não vai ser tudo tão automático como a gente tinha imaginado inicialmente. Então, o outro ponto, pensando nessas limitações, nessas restrições, é que o aplicativo realmente ele foi desenvolvido para atender às necessidades dos pequenos produtores. Então, a gente também não pode pensar que serve para todo mundo. E como eu disse, são apenas para atender operações internas e para um leque inicial de produtos. Então, aí a gente já começa a ver por que é importante ter conhecimento dos programas emissores. Porque, em função do tamanho do produtor, talvez ele vai ter que sim ter os dois. A questão da conta GovBR, no primeiro momento, pode ser uma dificuldade, mas eu acho que hoje, para o dia a dia, é muito comum todo mundo dispor de uma conta GovBR. Então, ela é um pré-requisito, porque é através dela que o produtor vai acessar o aplicativo. Então, vai se dar pelo login e senha da conta GovBR. Então, é CPF. Então, foi essa barreira que a gente conseguiu transpor. Só que, sim, o perfil disponível tem que ser prata ou ouro. Mas eu acho que para habilitar o prata é só uma questão lá de fazer a leitura, né, facial. Então, é possível já migrar, né, daquele perfil mais básico para o prata. E o aplicativo tem um ambiente de testes. Então, isso também é muito positivo e é a recomendação que a gente já está passando. Ó, pessoal, começa, não deixa para a última hora, então acessa para ver como é que a ferramenta funciona. Então, eu vou detalhar agora, para poder fazer o acesso ao aplicativo, eu não consigo fazer como a Secretaria da Fazenda fez, uma demonstração simultânea, porque eu não tenho um cadastro de produtor. Mas, basicamente, vai ter que fazer o download desse aplicativo, né, no celular e realizar um primeiro acesso. Ele é obrigatório, porque ele vai habilitar a emissão. E aí vai vir a etapa de cadastro obrigatório, propriedades, clientes, produtos, transportadores e a possibilidade do cadastro de uma terceira pessoa. Aí a gente vai ver esse passo a passo adiante. E mais do que isso, ver se o seu produto que você comercializa, né, o produtor comercializa, se ele está ali disponível. Tudo isso, existem os links, né, que permitem o acesso para chegar nessa informação, que eu resumi aqui, que os produtos que estão disponíveis no momento são as frutas, hortaliças, ovos, pescados e alguns grãos. Então, aqui, né, a maioria de vocês, para nós, é mais comum, mas aqui, então, se precisar fazer o primeiro cadastro na conta do GovBR, eu deixei um link de acesso. Uma dúvida que surgiu na palestra de quinta-feira, porque é relacionado à questão do número de acessos por dispositivo. Então, como o aplicativo ele é acessado pelo CPF do produtor ou do seu operador autorizado, essa terceira pessoa, então fizeram essa indagação e o colega da secretaria já tinha a resposta. Então, a gente pode... o mesmo CPF pode acessar diferentes dispositivos, mas no mesmo celular não se pode acessar com 2 CPFs diferentes. E ele até explicou, para você entrar com um CPF diferente, você vai ter que desinstalar o aplicativo e instalar de novo. Não é uma coisa automática. E aí, quando você faz isso, você apaga tudo. Então, você perde aquelas informações que tinham sido informadas inicialmente. E aí, uma outra questão que ele colocou é que quando você muda, assim, de dispositivo, aí as informações, elas são replicadas. Então, como é que nós realizamos, então, orientamos o produtor para fazer uso do aplicativo da Nota Fiscal Fácil?
Então, a primeira etapa, ela constitui em realizar o primeiro acesso, ele é obrigatório, e cadastrar um conjunto aí de informações obrigatórias. Então, tá com o celular em mãos, vai buscar a loja de aplicativos, vai identificar o aplicativo, baixar e instalar no celular. O acesso vai se dar pelo login e senha, né, da conta GovBR. Logo em seguida, a primeira informação que vai aparecer é o perfil de usuário, então, para o nosso produtor, é o produtor primário. É importante essa etapa porque é nela que vai ser validado o dispositivo. Da mesma forma como a gente faz quando faz um cadastro, um e-mail que pede para validar, que ele manda lá um código para você voltar, inserir, aí ele valida o dispositivo. Só que é nessa etapa também que vai ser cadastrado uma senha de segurança, que é o PIN. E esse PIN ele tem que ser muito bem guardado, porque ele vai ser exigido para cada emissão da nota fiscal. Então, é a garantia, né, de que a nota vai poder ser emitida. Aí, logo em seguida, o aplicativo ele vai te dar, ele vai ter um menu, e aí você entrou com o CPF do produtor, automaticamente deve subir quais são as inscrições estaduais que estão associadas, ou seja, quais são as propriedades que ele dispõe e que ele vai selecionar para poder emitir as notas fiscais. E isso fica separado, porque para cada etapa de emissão ele vai ter que selecionar qual que é a propriedade que vai sair a mercadoria. Aí ele vai ter que cadastrar os seus clientes, tem um conjunto de informações básicas que são exigidas. Ele vai cadastrar os produtos que ele vai comercializar, desde que eles já estejam lá no banco de dados disponíveis. Então, se ele digitar lá, Amora, apareceu a Amora, ele vai poder cadastrar. Se não apareceu a Amora, ele vai ter que fazer essa solicitação, como eu disse, essa ponte com o SEBRAE, com a FAESP, com o Sindicato Rural, para que a gente leve isso para a Secretaria da Fazenda e ela insira essa informação. Ele vai ter que cadastrar quem é que vai fazer o transporte para ele. Se não existir transportador e é feito por conta própria, não precisa inserir essa informação. E aí ele pode, nessa etapa de primeiro acesso, cadastrar os operadores. Então, quem é uma terceira pessoa para emitir por ele. E o entendimento que eu tive é que ele pode cadastrar mais de uma pessoa, mas aí tem que ver como administrar isso, né? E além do que no manual fala que, no entanto, tem um limite de até 10 números de celulares. Mas eu acho que não é uma necessidade tão grande de tantas pessoas assim poderem emitir para o produtor rural. Só que feito isso, esse operador, esse terceiro, ele vai ter que ter o celular, baixar o aplicativo, fazer o acesso com o login e senha dele da conta GovBR, aí quando ele entra no aplicativo, vai ter essa informação, alguém te habilitou a emitir a nota, e aí ele dá um aceitar. Aí sim, ele completa a etapa e ele vai poder emitir para o produtor. Então, eu vejo que é aqui que abre o espaço, tanto para a atuação dos sindicatos rurais e para os prestadores de serviço ou para o pessoal aí do campo, né? Que para ele poder emitir para o produtor rural, porque daí o produtor ele já vai saber mais ou menos quando que a nota vai ter que sair e essa pessoa que está com a internet, que tem um plano de dados, vai poder fazer e ou passar diretamente a DANF, assim que né, liberada, para o transportador, né? Ou então para o próprio produtor, quando sim, aí é que está a questão. Ele em trânsito tiver a internet no celular dele. Pessoal, todo esse passo a passo a gente vai soltar. A gente só está aguardando essas capacitações que estão acontecendo, porque nós elaboramos um informe técnico. Então, isso aqui ele está mais detalhado, aqui só estão né, os tópicos principais, mas aí eu elenquei passo a passo como fazer esse primeiro acesso, cadastro das informações, e também isso está disponível na internet, existem vídeos tutoriais que foram elaborados pela Secretaria do Rio de Janeiro, né, da Fazenda, o pessoal do Espírito Santo, então tem informação disponível. Então, e também nós vamos deixar, essa palestra vai ficar gravada, ela vai ser liberada, a de quinta-feira também, ela vai ser liberada essa semana. Então, vai ter bastante informação para o pessoal que for dar esse suporte, tirar algumas dúvidas que ainda persistirem. Da mesma forma,
Feito esse primeiro acesso e feito o cadastramento das informações iniciais que são exigidas, vamos à emissão propriamente da nota. Então, aí o que está envolvido? Então, a primeira parte, pensando que a gente tem plano de dados, a gente tem sinal de internet disponível. Então, é um passo a passo também, não está todo detalhado, mas ele é muito intuitivo, é meio que automático. Mas é claro, para quem tem uma familiaridade, que está acostumado, tudo que é a primeira vez, a gente sabe que gera dúvida. Para nós, é mais fácil. Para um pequeno produtor que tem limitações, talvez como eu disse lá no início, ele não vai conseguir fazer sozinho. Outros vão. Mas tudo vai depender, então, desse primeiro contato, transpor essa primeira barreira, para daí ficar algo normal, intuitivo. Como fazer, né? Acho que é bem mais difícil, mas a primeira declaração de imposto de renda, eu costumo brincar. A primeira é bem difícil, depois a gente já fica com algumas informações consolidadas, quando não tem algo novo, é meio que um automático, né? E é a vantagem do aplicativo, porque as informações de cadastro, elas estão registradas. Então, se é uma operação comum, logo que você digita, vou vender para o supermercado X, ele vai subir no íconezinho de busca. Então, por isso que a gente coloca que é intuitivo, mas não quer dizer que não seja difícil. Então, a gente tem que fazer essa diferenciação, porque a gente sabe que existem dificuldades para o pequeno produtor. Então, aqui a gente tem um passo a passo de como emitir a nota fiscal eletrônica. É uma pena que eu não posso fazer ela, né, simultaneamente com vocês, visualizando o aplicativo. Mas, quando a gente disponibilizar a nossa palestra de quinta-feira, o colega da Cefaz, ele fez, e aí é possível visualizar esse passo a passo e ver que realmente é bem simples. Então, vai ter que logar no aplicativo, vai gerar uma nova nota, vai selecionar qual que é a propriedade. A questão do tipo de operação é que eu chamo a atenção. Os códigos, eles vão estar disponíveis, mas ainda assim o produtor vai ter que selecionar. Quem está emitindo com ele vai ter que selecionar. Porque eu tinha um entendimento que era meio que automático. Então, eu vou vender uva para o supermercado, eu não vou ter que me preocupar com a questão da alíquota do ICMS, ainda que frutas, né, flores e ovos sejam isentas de ICMS. Mas o aplicativo ele vai subir o tipo de operação e o tipo de tributação. E aí, quem está mexendo com o aplicativo vai ter que ter um pouquinho desse conhecimento, porque ele vai abrir, conforme o colega nos apresentou, então, venda para comercialização com isenção, venda para industrialização com isenção, venda para industrialização com tributação reduzida. Então, esse é o tipo de informação que no dia a dia o produtor não sabe, e não é todo mundo que sabe. Mas o cenário que a gente tem, que é consolidado, que é para a grande maioria das operações, o produtor rural não paga ICMS, porque ou elas são isentas do imposto, ou elas são diferidas. O imposto, ainda que incidente, ele é pago numa etapa posterior, né? Então, tipo, ou pelo comprador, ou quando vai se dar a saída do produto industrializado. Mas, por isso que percebe-se por que começou com frutas, hortaliças, ovos, flores ainda não estão, mas o gado, eles estão trabalhando para inserir, porque exatamente tem a questão da pauta fiscal, do valor mínimo de venda. Então, isso demanda um ajuste maior no banco de dados, na programação do aplicativo. Então, eu acho que aqui a questão do tipo de operação, nesse primeiro momento pode surgir algumas dúvidas, mas depois, como vão ser operações frequentes, não vai ter essa dificuldade, né? Lembrando que isso já é algo que até a gente tem até o momento, né? Em função até do que vai vir com a reforma tributária, mas venda de frutas, hortaliças, flores e ovos, que vamos pensar aí nesse contingente maior, que eu imagino que vai estar usando o aplicativo, são operações isentas de ICMS. Então, aí depois, passou essa etapa, vai vir a informação de transporte, se há ou não, mas isso, pessoal, como eu disse, você vendo o vídeo, você vai seguindo o passo a passo,
fica simples. Aqui, discorrendo a informação, pode ficar um pouco confuso, mas acompanhando no vídeo é bem simples. E aí eu linko todas essas etapas. Quando você chega na tela de informações adicionais, que é importante, eu vou falar logo em seguida. E aí, basicamente, vai confirmar os dados, o aplicativo vai dar lá uma prévia da nota preenchida, aí vai clicar em enviar a nota e digitar o PIN. E aí a gente vai ver se não tem a internet nesse momento, como é que fica. Então, não vai ter autorização de uso, que é meio que automática. Se tem internet disponível, a autorização ela vem imediatamente e logo em seguida já pode gerar a DANF, que a DANF é o documento que vai acompanhar de fato a mercadoria, né, no transporte. Mas fica aqui a dica, pessoal. A gente tem esse passo a passo, mas é importante que ele seja visualizado através de um vídeo para entender e ficar mais intuitivo e ver que realmente é só ali uma questão de seleção e de conhecimento das informações, né? Então, saber o porquê que você está preenchendo aquilo. Mas eu achei importante falar disso porque algumas dúvidas que já surgiram. Ainda que o produtor ele tenha que selecionar lá qual que é a operação, né, o tipo de operação, o que ele está vendendo, a partir do momento que ele selecionou a opção, a questão de definir se a operação vai ser tributada vai ser da Secretaria da Fazenda. E se tiver alguma cobrança de ICMS, o aplicativo ele vai gerar essa informação automaticamente no campo correspondente da nota. E mais do que isso, é quando realmente a nota for validada, autorizada. Então, por isso que eu falo, usar o ambiente de teste, ver esses vídeos, vai permitir visualizar essa questão do ICMS. Mas com essa ressalva, na maioria das situações, o produtor não vai pagar o ICMS. Mas essa informação associada ao Fundo Rural e ao Senar ela é de extrema importância. No vídeo, a gente consegue visualizar que existe um espaço para fazer uma seleção, um tique. Você seleciona que naquela operação vai incidir a contribuição do Fundo Rural e do Senar. E eu achava que abria um campo para o produtor descrever. Só que não há esse campo, pessoal. O que acontece? O produtor vai continuar fazendo como é feito hoje. Ele apenas vai ticar a informação de que incide Fundo Rural e Senar naquela operação. E aí a forma de pagamento de recolhimento se mantém como é hoje, através do e-social. Se a venda é para um comprador pessoa jurídica, aplica-se a subrogação. O comprador retém e recolhe pelo produtor rural. Porém, diretas para consumidor final, quem está vendendo em feira livre, na feira do produtor rural, a obrigação do recolhimento e repasse, né, para a Receita Federal é do produtor rural. E isso é feito através do e-social, mas ele tem que fazer a indicação lá na nota fiscal eletrônica, através do aplicativo, no campo, aqui, pessoal, informações adicionais. Porque é uma etapa que aparece e aí tem que ter esse cuidado de fazer essa sinalização que na operação vai incidir Fundo Rural, vai incidir Senar. Da mesma forma que há um espaço reservado para que o produtor insira lá a informação do número do lote, para ele cumprir a obrigatoriedade da rastreabilidade vegetal. Então, isso é feito na tela Informações Adicionais, né, do aplicativo da Nota Fiscal Fácil. E como eu mencionei, até o final do ano a gente espera que vá haver uma prorrogação, mas existe uma nova modalidade de aproveitamento de créditos de ICMS pelo produtor rural. Ele pode optar em escriturar as notas de entrada da compra de insumos nas quais há destaque de imposto no sistema do e-crédito rural. Ou então, se ele negociar com o comprador dele, ele pode fazer essa transferência do chamado crédito outorgado através da nota fiscal de venda.
mas existem algumas regras a serem cumpridas. Essa operação, como a gente viu, a grande maioria, ela vai ter que ser isenta do imposto, e ele só vai poder aproveitar, fazer essa transferência de crédito automática se ele estiver vendendo para uma cooperativa, para uma indústria ou para um exportador. E o percentual que ele vai aplicar em cima do valor da operação, para saber o quanto que ele vai destacar do crédito, vai ser de 2,4% para a grande maioria das mercadorias e 1% para o café. Mas isso aqui até é um material que a gente vai elaborar com maiores informações, porque é uma oportunidade que se abre para o produtor rural, para ele ter esse retorno do crédito de ICMS através dessa nova modalidade do crédito outorgado. Mas fica aqui o registro para vocês, e aí depois buscar mais informação. Em breve a gente vai soltar esse informativo também. Então, pessoal, feito o primeiro acesso, cadastradas as informações iniciais obrigatórias que são informadas pelo produtor rural, validado o dispositivo, cadastrado o PIN, ele já loga através da sua conta GovBR, ele vai poder emitir a nota fiscal. E aí, nessa etapa de preenchimento da nota, o pessoal realmente é muito rápido. Tendo a internet disponível, a autorização, validação do documento vem imediatamente. Só que existe lá um menu que ele vai visualizar a nota que ele registrou e aí tem uma coloração que vai dizer se teve algum problema ou não. Aí, quando tiver verde, é que a nota foi autorizada, aí ele vai conseguir visualizar a DANF, e é a DANF que ele vai tanto ter ela no dispositivo, né, no celular, ou uma foto, ou ainda encaminhando por e-mail, mas quando a gente está falando de transporte de mercadorias, é a DANF que tem que estar, seja ela impressa ou no celular, ela tem que acompanhar a mercadoria. Agora, aí o ponto-chave que é mencionado da emissão offline da nota fiscal fácil. Então, vamos entender como funciona isso. Então, qual que é a característica dessa emissão offline? Então, na hora de gerar o pedido do documento, não há necessidade de conexão. Todavia, entretanto, a sessão do aplicativo vai ter que estar ativa. Aí que a gente viu um probleminha, porque a gente sabe, quem já está acostumado a usar, esse acesso da conta GovBR cai com frequência, ela não fica ativa eternamente. Então, aí é que vem uma recomendação importante que o produtor, sempre que ele se antecipar, vou precisar emitir uma nota, poxa, vou estar num lugar que eu não tenho internet, estou saindo da cidade, mas eu vou emitir quando eu chegar lá na propriedade? Bom, não sei, mas ele precisa dessa nota. Então, ele verificar se ele está logado no aplicativo, porque se ele não fizer isso, não existe milagre. Aí ele vai ter que contar com aquele terceiro, com aquela pessoa que ele habilitou, ele faz uma ligação e fala, olha, você vai ter que emitir a nota para mim. Então, essas são as saídas que a gente está vendo. É uma funcionalidade positiva, mas vai ter situações que ela não vai funcionar. E mais do que isso, existem algumas limitações. Então, para poder emitir offline, como eu disse lá inicialmente, tem que se respeitar alguns limites. O limite temporal de 7 dias. O produtor não pode deixar passar 7 dias em que uma nota que foi registrada não foi emitida. Isso bloqueia, ele não consegue usar mais o aplicativo offline. Da mesma forma, se ele tiver já atingido o limite de 30 notas fiscais não transmitidas, ele também não consegue mais emitir sem internet. E se esse limite totalizar 300 mil reais, ele também não consegue emitir. Então, ele tem que fazer um acompanhamento para sempre se atentar à necessidade de observar, né, essas condições para, num determinado momento que ele for para a cidade, ou se ele tiver um plano de dados, ou em algum momento ali da estrada vier um sinal, ele emitir as notas, que é aí que o pessoal colocou. A partir do momento que ele registra a nota, se entrar sinal de internet, a nota ela vai automaticamente, ele não precisa fazer nada.
Então, também precisa se tomar esse cuidado. Uma nota, ainda que registrada offline, ela não pode ser cancelada. Ela vai ter a autorização, estando em ordem dela, de uso emitida, ela vai ser gerada. Aí o processo de cancelamento entra em outra etapa. Então, esse é a questão da emissão offline. Então, a nota ela é emitida, mas não é transmitida. E aí, numa palestra para o produtor, eles falaram, mas eu não tenho internet. Chegou, o transportador vai carregar a mercadoria, não sou eu que vou fazer. Como que eu faço? Eu não vou ter gerado a DANF. O transporte vai ser feito de maneira irregular, sem a nota fiscal. Aí alguém falou, poxa, tira uma foto da tela, porque o que acontece? Quando o produtor faz o registro desse pedido de nota, todas as informações elas ficam lá registradas. Então, você tem lá uma foto da nota. Você ainda não tem autorização, você não tem a DANF, mas você tem aquele registro que você realmente fez a solicitação. Então, aí uma saída, o famoso jeitinho, como você não vai ter internet para ter autorização de uso, gerar a DANF, você não vai ter internet para mandar por WhatsApp, então aí o pessoal falou, olha, vai ter que usar a famosa foto, porque no manual do Rio Grande do Sul é mencionado que as cópias da tela do app, onde mostram essas informações na nota, ainda que ela não tenha sido autorizada, elas são aceitas pela fiscalização. Então, permite-se que a mercadoria saia da propriedade e transite. Mas é claro que eu acho que ainda vão surgir algumas questões de ordem prática que aqui, falando na teoria, a gente não consegue ainda pegar, mas eu acho que vão ter algumas questões associadas. Pessoal, a gente já está indo para a parte final, tá? Então, só para dizer, em breve a gente vai soltar aqui um informativo, né, da federação, falando sobre a nota fiscal fácil. Então, tem todo um passo a passo, bem detalhado, as fontes que nós utilizamos para facilitar, então, para o pessoal poder aprofundar o conhecimento. Da mesma forma, eu deixei aqui, né, tem um manual que foi desenvolvido lá pelo pessoal do Rio Grande do Sul, e também o colega da Secretaria da Fazenda, ele deixou disponível aqui alguns links que são importantes para completar essa etapa inicial de primeiro acesso, cadastramento, alguns tutoriais e a questão do Fale Conosco, como eu mencionei, que é também uma fonte aí para o pessoal poder acessar a Secretaria da Fazenda, principalmente associada a produtos, unidades, tipos de operações que ainda não estão disponíveis no aplicativo. E agora aqui o último tema, é a questão da nota fiscal de consumidor. Então, como nós vimos, o aplicativo ele permite que o produtor emite a nota fiscal eletrônica e a nota fiscal de consumidor eletrônica. Então, qual que é a diferença de uma para outra, vantagem, né? Quando que pode ser usado ou não? Então, a nota fiscal eletrônica, ela é aquela alternativa para atender às vendas diretas. Então, aquele produtor que está vendendo feira, varejão, está entregando a domicílio, mas desde que a operação ela seja de até R$10.000. E por que é uma alternativa? Porque é nessa situação das vendas diretas que fica um pouco difícil, fica então emitindo nota por nota, identificando o contribuinte. Então, esse tipo de nota é opcional identificar o CPF do contribuinte. Mas o pessoal não mencionou, até caberia aí uma consulta oficial à Secretaria da Fazenda e também ler, eu confesso que eu não me debrucei no ajuste CNF da nota fiscal de consumidor, mas eu entendo que ela tem a mesma similaridade do que está disponível hoje, que é um valor irrisório, que era ao final do dia. Então, o produtor foi lá, negociou, né, num varejão, na feira, no final do dia ele emitiu uma única nota de até R$10.000, né, uma nota fiscal de consumidor eletrônica. Só que nessa situação é importante, como eu frisei lá, é um tipo de situação, venda direta, que a questão do Fundo Rural e do Senar é de responsabilidade do produtor que está vendendo. Então, 1,5% ele vai ter que fazer esse lançamento através do E-Social.
Então, ele pode emitir a nota fiscal eletrônica de consumidor pelo aplicativo da Nota Fiscal Fácil ou através de um programa, porque os programas, né, também eles permitem ou a nota fiscal eletrônica ou a nota fiscal de consumidor. Só que existe uma questão também, uma limitação. A nota fiscal eletrônica de consumidor não permite aproveitar créditos de ICMS e ela não é aceita para quem está fazendo aí a comercialização, né, venda para merenda escolar. Então, aqui é só um quadro resumo, vai ficar disponível para consulta de vocês. Então, comparando as situações que são utilizadas, que vão exigir a nota fiscal eletrônica e a nota fiscal de consumidor eletrônica. Então, a gente percebe que a nota fiscal eletrônica ela é mais completa, ela abriga todas as operações, compra, venda, né, devolução, exportação, todos os tipos de destinatário, né, pessoa física, jurídica, consumidor final. É ela que é utilizada para vender para a prefeitura, para merenda escolar, atacadistas e varejistas. Por que eu pus essa ressalva? Porque às vezes o pessoal fala, a nota fiscal de consumidor ainda tem dúvida. Não, é venda direta, final. Então, pessoal, as minhas considerações finais aí para a equipe do Sebrae se encerram aqui. Então, o prazo estabelecido para início da obrigatoriedade da nota fiscal, ou seja, da transição do talão de notas de produtor em papel para o documento eletrônico, começa em 2 de janeiro de 2025. A nossa avaliação é definitivo, não vai acontecer uma nova prorrogação. Então, a recomendação é, então, contar com essa capacitação, com esse apoio para que os produtores comecem o quê? A se preparar, se antecipar, não deixar para a última hora. E isso pode ser feito se utilizando do ambiente de testes que está disponível. Então, seja através de um programa emissor, seja através da nota fiscal fácil. Então, era essa mensagem que eu queria passar para vocês. Aí eu vou abrir aqui, eu me estendi um pouquinho, peço desculpas, passar aí para as dúvidas. Eu vou parar de compartilhar minha tela. E aí, Rodrigo, pedi para você me apoiar aí para a gente dar sequência. Falei bastante, né, gente? Desculpa, é muita informação mesmo. Rodrigo? Érica, eu acho que você tem que tirar o mudo dele porque você mutou, ele não deve conseguir voltar. Ah, então tá. Então, peraí. Ele é o Rodrigo. Aqui, aquele. Pronto, Rodrigo. Tinha Muito que te bem, cortar, também. tenho voz novamente. Muito Tem. obrigado, Érica, por todas as considerações, pelo conhecimento e toda a equipe da FAESP Senar. Foi ótimo, eu mesmo aprendi bastante contigo. Eu vou passar aqui repassar, né, as perguntas que as pessoas tiveram. A Verônica perguntou o seguinte: tem prazo para implantação? Na tua explicação eu vi lá que obrigatoriamente a partir de 2025. Mas você quer frisar outros pontos e que Não, quem já estiver exportando também já precisa ter a nota fiscal. Isso a obrigatoriedade, o início da vigência está estabelecida 2 de janeiro de 2025. A gente entende que é um prazo final, não vai haver uma nova prorrogação. Mas já as situações que eu mencionei, como você bem lembrou, quem está exportando, quem está vendendo para outros estados, quem está comercializando com o grande varejo, quem está vendendo para merenda escolar, quem está vendendo através do comércio eletrônico, já tem que estar emitindo com o documento, a nota fiscal eletrônica. Então, tipo, independente do prazo, para esses ele não consegue comercializar ou ele está vendendo sem nota. Joia. A Flávia e o Eduardo, e assim outras pessoas também no decorrer, perguntaram se você pode disponibilizar os slides.
Sim, como eu mencionei, a palestra ela vai ficar gravada, ela vai, depois da nossa comunicação, ela vai gerar aqui uma matéria e a gente vai colocar disponibilizar a gravação e eu posso sim disponibilizar meus slides. Eu só estou pedindo aí para o pessoal um pouquinho de paciência, que como eu estou nesse processo de capacitação, tenho mais duas ainda, Uhum. para eu poder ainda utilizar o material sem que ele rode, mas eu estou à disposição quem precisar. Porque aqui está um resumo. E através do nosso informe técnico, que também deve sair na quinta-feira, todas as informações que estão nos slides, elas estão bem mais detalhadas e citadas as fontes. Queria pedir o seguinte para você, foi de trás para frente, né? Mas aquele último slide que você disponibilizou alguns links de suporte, se você puder copiar esses aqui no chat, eu acho que já ajuda, né? Enquanto não é disponibilizado o material, por favor. Poxa vida, e pior que eu não vou conseguir copiá-los, porque aquela imagem, ela tá fechada, é do pessoal da Secretaria da Fazenda. Ah, Eu, entendi. deixa eu ver se vai, porque eu colei, eu não escrevi, então eu não sei nem se eu consigo clicar e pegar só um instante, se eu consigo. Ó, não tá nem com o hiperlink, Tá no formato de imagem, né? tá no formato de imagem, mas se vocês quiserem esperar um pouquinho, eu pego aqui e já passo. Mas deixa eu ver aqui. Não, É que tranquilo. Se não você consegui. quiser, ou se você Depois quiser eu dar um passo. print e colocar no chat também, eu acho que é uma boa. Mas eu acho que fazer o seguinte, combinar da seguinte forma, eu passo para você via Zap, aí você roda aí para o pessoal, Pode ser. porque só o print da tela também, alguns vão poder pesquisar pelo YouTube, mas tem uns aqui que eu vi que ele nem fala, ele só fala tutorial YouTube, eu não sei se vai entrar direto. Mas eu passo depois, é rapidinho, assim que encerrar aqui eu já pego. Tá bom, obrigado. A Simone perguntou: qual regime tributário eu coloco no emissor da nota fiscal ao cadastrar a minha propriedade? Então, essa pergunta eu acho que já subiu. Pelo que eu visualizei na simulação, né, do colega da Secretaria da Fazenda, a primeira opção ali que você tem que fazer seleção é produtor primário. Então, na minha visão, isso meio que já está automático que o regime de tributação desse produtor é pessoa física. Mas o aplicativo ele pode ser usado por MEI. Então, eu não sei se quando abre ali a questão das propriedades que estão habilitadas, que estão associadas ao CPF dele, se tem alguma diferenciação. Porque o que eu vi, que o contexto de tributação que está associada não é tanto com o perfil do produtor, mas sim a questão que envolve tipo de operação e destino, que até é um slide que eu ia compartilhar, eu não compartilhei, Ó, e posso interromper, Érica? Simone aqui. A pergunta é para nota fiscal eletrônica, no emissor de nota fiscal eletrônica do Sebrae, por exemplo. Lá aparece o regime tributário e aparece, por exemplo, Simples Nacional, aparece lucro real, lucro presumido. E aí eu fico assim, o que a gente vai colocar aqui? Não tem a opção de produtor. então, aí você tem que conversar com a equipe do Sebrae, porque eu não sei te dizer. Na minha avaliação, não é nem a questão do simples, nem lucro presumido, nem lucro real. Mas aí eu não sei te dizer. Acho que o Oscar aqui, ele até estive com ele lá em Botucatu, acho que ele pode ajudar. Que aí essa parte do programa do Sebrae, eu não sei te dizer. Mas eu sei que não é nenhuma dessas três para o produtor rural. Até me fugiu agora aqui qual seria o enquadramento certo. Também posso te passar, agora me falhou a memória. Mas a questão do. Tá Oi, joia. bom dia. Sim, Posso falar? obrigada. Não, melhor. Oscar, eu vou pedir eu vou só ler as perguntas que À estão no vontade. chat e depois vocês continuam, tá bom? Aí tá na sequência, tá você e depois o Luiz. Só um minutinho, tá? A Valéria perguntou aqui, e aí duas perguntas com relação à autorização
para emissão de terceiros. Ela diz o seguinte: o produtor autoriza o terceiro a emitir uma nota fiscal. Ocorre um erro que acarreta a multa. Quem será o responsável a pagar? Primeira pergunta. Isso já posso responder, é o produtor. E se tem um slide, o colega da Secretaria da Fazenda, um dos primeiros slides, que realmente quem está ali habilitado, ou seja, a inscrição estadual, é quem vai responder pelas informações prestadas. Joia. E a segunda pergunta você já acabou respondendo, né? Porque ela perguntou: o produtor autoriza o terceiro a emitir uma nota fiscal. E quem será o responsável a pagar? No caso, não é a multa. No caso do pagamento. Não, então, como eu disse, o que é mais comum do que a gente está aqui envolvido, então, até por isso que eu mencionei, existe aí eu estou falando um banco de dados para a gente pensar em questão de sistema. Então, existem produtos previamente disponíveis para cadastro através do aplicativo da Nota Fiscal Fácil. Então, vão acontecer situações, como a gente já recebeu, que vai cadastrar um produto, mas não está no aplicativo. Então, não vai se poder usar o aplicativo para emitir uma nota fiscal eletrônica para acompanhar a venda daquela mercadoria. Aí vai ter que conversar com a Secretaria da Fazenda para que ele insira. Por isso que nesse primeiro momento, nessa primeira etapa, e isso aconteceu nos outros estados também, não é uma questão do estado de São Paulo apenas. Essa lista de produtos previamente cadastrados, que o produtor vai ter a opção de selecionar, eles estão envolvendo produtos cujas operações internas são isentas de CMS, que é o que eu falei: frutas, flores, hortaliças e flores, até que flores não está disponível ainda. Porém, o maior detalhe que está associado para o uso do documento eletrônico é a questão que envolve a obrigatoriedade do pagamento do Fundo Rural e do Senar. Então, é aqui que tem que se atentar, porque, como eu disse, existe no passo a passo da emissão da nota fiscal uma etapa que vem informações adicionais. Ali, obrigatoriamente, vai ter que ter um tique na opção que surge Fundo Rural e Senar. Ele só lista dessa maneira. Só que tem que fazer essa seleção, porque a questão que envolve o pagamento continua da maneira como é feita hoje. E a situação mais comum é o produtor, pessoa física, quando ele comercializa com um adquirente, um comprador, pessoa jurídica, ele é responsável pelo pagamento, mas quem faz essa retenção, esse repasse para a Secretaria, para a Receita Federal, é o adquirente, pessoa jurídica, através da plataforma do E-Social. E a outra situação mais comum de venda que envolve essas contribuições é quando esse produtor, pessoa física, ele está comercializando diretamente com um contribuinte final, como uma venda numa feira livre, num varejão, ou quando ele está comercializando com outro produtor, pessoa física. Então, é ele, vendedor, que tem que fazer o lançamento do 1,5% do Fundo Rural, do RAT e do Senar, gerar a guia no E-Social e ele fazer o pagamento. Então, é que aqui até... É o que eu falo, teria que ter um complemento, sim, em relação à questão que envolve a obrigação do pagamento do Fundo Rural e do Senar, porque além de ter a questão de quais são as alíquotas, quais são quando que incide o Fundo Rural, eu estou pensando aqui na situação mais comum, que é sobre o valor bruto, né, da comercialização, mas o produtor pode optar em recolher pelo faturamento, pela folha de salários, mas aqui a gente demandaria uma outra palestra para falar de Fundo Rural e de Senar. Então, eu estou pensando na situação mais comum que é a que vigora hoje. O produtor, ele incide na operação dele, mas quem cumpre toda a responsabilidade de pagamento é quem está adquirindo essa pessoa jurídica. Então, o que eu vejo de questão de ter que pagar, a situação mais comum que vai acontecer é o do Fundo Rural e do Senar. Mas o produtor não vai ter um desembolso imediato, ele tem aquele desconto em nota, que é como funciona, né? E aí o adquirente, pessoa jurídica, faz esse repasse para a Receita Federal.
Agora, do ICMS, na grande maioria das situações, o produtor não paga imposto, como eu falei, ou a operação ela é isenta ou ela está abrangida pelo diferimento. A responsabilidade recai para quem está adquirindo quando ele fizer a saída do produto final ou industrializado. Mas essa questão do fundo rural e do cenário, ela é importante, sim. Só que acho que a mensagem que tem que ficar é o seguinte, nada mudou. Então, tudo que se tem hoje para nota em papel, ela está mantida na nota eletrônica. É apenas a ferramenta que vai ser utilizada, em vez de ele preencher manualmente, então passa agora a ser feita de forma digital. Então, acho que é essa a mensagem que eu deixo para vocês. Tá joia. Tenho mais uma pergunta aqui, tá? Um operador terceirizado, aqui não está identificada a pessoa, mas um operador terceirizado tem limite de produtores ou propriedades que pode atender ou ser autorizado? Então, pelo que eu entendi, não. Esse operador, ele pode trabalhar para diferentes produtores e que vão associar as propriedades deles. Então, a indicação, até deixa eu pegar aqui para falar com mais precisão. Desculpa, pessoal. O operador, ele vai constar de um cadastro de propriedade. Então, eu acho que é possível, então, que ele opere mais de uma propriedade do mesmo produtor e ele opere para diferentes produtores, né? Ou seja, diferentes propriedades. Então, ele vai poder atender mais de uma pessoa. Porém, o produtor, pelo que está descrito em manual, ele tem uma limitação para autorizar terceiros. O manual fala de até 10 números de celulares cadastrados, que eu acho até demasiado. Mas há a possibilidade que ele tenha, por exemplo, um familiar, que ele tenha, né, alguém do sindicato rural, um técnico ali, enfim, ele pode ter mais de uma pessoa, mas aí tem que ter essa coordenação. E o que eu vejo é importante esse cadastro desse operador em função da questão da falta de conectividade do sinal da internet. Porque a emissão offline, ela é possível, mas a gente tem que se atentar com aquela situação de estar logado no aplicativo. Se não tiver logado no aplicativo, ele não consegue evoluir. E mais do que isso, ainda que ele esteja logado no aplicativo, se porventura a venda que ele for realizar demandar um novo cadastro, ele vai vender ele vai vender para um novo comprador. Só que ele não estava previamente cadastrado, ele não vai conseguir dar sequência, porque toda a parte de cadastro demanda internet. Apenas o registro das informações a partir do que já está lá disponível no aplicativo que o produtor inseriu, e uma vez logado, ele pode emitir offline. Então, é um ponto que a gente chama atenção. Por isso que essa questão offline, ela tem que ser bem trabalhada ainda para ver quais são as situações que realmente vão atender. Porque eu tenho um pouquinho de preocupação do produtor ou as pessoas acharem que é meio generalizado, que tudo é possível. Não, a gente observa que tem algumas condicionantes. E mais do que isso, aqueles limites, né, de valor, de prazo, né, de 7 dias, a questão do número de notas, e o que o pessoal também falou, adiantou, que esses números, eles são dinâmicos, tá? Até acho que o Oscar, ele acompanha a minha primeira palestra, eu tinha falado de 10 notas, no valor de 50 mil, aí o pessoal me corrigiu, falou, não, Érica, esse número, ele já aumentou. Então, tem muitas questões que ainda elas vão sendo ajustadas, elas vão evoluir. Joia. Tem mais 2 perguntas, tá, Érica? O Luiz tinha perguntado o seguinte: as notas transmitidas de forma recorrente, não há limite de notas emitidas? Por exemplo, 40 notas mensais e por aí em diante. Já me perguntaram isso. Devidamente autorizadas e emitidas, pelo que eu entendo, não é limite. Aí é uma questão do produtor, ele tem um controle por conta, sim, a questão associada ao faturamento, né, das notas, elas vão implicar em alguns enquadramentos, por exemplo,
se ele se enquadra nas vendas públicas, se ele se enquadra no limite para ser um agricultor familiar, obter uma CAF, no caso do FEAP, linhas de financiamento, até eu tinha um slide que fala isso. Então, qual que é a importância da nota? A nota, dos usos da nota fiscal é que ela permite, então, auferir o faturamento da propriedade. E esse limite, ele vai entrar na questão da declaração do imposto de renda, mas também para acesso a financiamentos. Então, as políticas públicas, para saber se ele tem um limite máximo permitido para poder vender para merenda escolar, se ele tem um limite que enquadra ele como agricultor familiar, aí vai ser através, né, dessa gestão das notas emitidas pelo aplicativo que vão, né, mostrar. Então, não há um limite. O que há um limite é em função de emissão offline. Então, ele não pode emitir mais de 300 mil. Enquanto ele não liberar essas notas, não transmiti-las, né, ele não consegue mais emitir pelo aplicativo. O aplicativo meio que bloqueia. Entendi. Só tem mais uma consideração aqui no chat. O André disse o seguinte, né, que ele fez um teste lá no aplicativo e observou alguns pontos. Tipo de operação, venda para consumidor final com isenção, venda para consumidor final com redução de tributação, venda para consumidor final com tributação. E aí ele diz o seguinte, tem mais informações sobre como orientar o produtor, sobre como preencher esses itens? Não tem. Vai ser em função realmente de avaliar, né? Então, qual que são as operações mais comuns, mas, por exemplo, nessa situação que a gente está falando de venda interna, consumidor final, para os produtos que estão previamente cadastrados, ainda que tenha essas opções, eu entendo que a que vai mais ser utilizada realmente vai ser aqui a venda para comercialização com isenção. Pensando, por exemplo, numa feira. Porque, assim, como eu disse, esse tema ele puxa 2 associados, que são super relevantes. Até mais do que 2, mas vamos falar desses 2 principais, que é a questão da contribuição do Fundo Rural do Senar e a questão do ICMS. Mas é o que eu disse, pessoal, o que tem que ter consolidado o entendimento é que o produtor, pessoa física, na sua grande maioria das situações, ele não paga ICMS nas suas operações de venda. Ou porque o seu produto é isento, né, do imposto, que é o caso de frutas, flores, hortaliças, ovos, ou essas operações elas são diferidas. Ainda que tenha um imposto incidente na operação de venda, a competência de recolher o imposto correspondente é de quem está adquirindo, na etapa posterior, que é aquele critério de não cumulatividade do imposto. A situação mais comum que o produtor tem que gerar uma guia e pagar ICMS é quando ele vende para fora do estado, uma vez o produto sendo efetivamente tributado. Então, nessas vendas internas diretas para consumidor final, eu não vejo produtos que sejam tributados. Então, que eu estou pensando nisso, nessa situação mais comum, vendendo frutas, hortaliças, que estão muito comuns através de comércio eletrônico, entendeu? Ovos, flores, mas assim, há particularidades e aí tem que se identificar. Então, eu até agora me veio aqui, mas eu teria que resgatar um pouquinho. Vamos supor, se ele está vendendo milho para produzir... Ah, não, mas milho, por exemplo, se ele vendeu milho para o vizinho dele que vai produzir ração para alimentar animal. A venda de milho como insumo é isento também. Então, tipo, pode ter algumas particularidades, mas não vai ser a grande maioria das situações, não. Tá joia. Agora, gente, pela sequência, não sei se o Oscar gostaria de sanar a dúvida que ele tinha ou fazer alguma observação, e na sequência o Luiz, tá? Para a gente poder finalizar. Rodrigo, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade.
A Érica foi perfeita no apontamento quando a Simone, perdão, quando a Simone questionou quanto à existência de algum regime ali tributário que o sistema disponibiliza para o produtor rural. De fato, não existe, não tem ali falando, produtor rural selecione determinada situação. O emissor de nota fiscal, esse como que a Simone aponta, é aquele que emite o documento 55, em que a pessoa tem que selecionar alguma opção para poder dar andamento no preenchimento das regras fiscais do sistema. De acordo com o layout disponibilizado pela Cefaz para esse programa, existem apenas 4 regimes: o Simples Nacional com excesso de sublimite e regime normal, e agora o mais novo, Simples Nacional MEI. Dentro dessas 4 opções, né, de regime, eu entendo que o regime de tributação normal, que é o regime 3, é o item 3, regime normal, que dá para ser melhor visto no anexo disponibilizado pela Secretaria da Fazenda no site da Nota Fiscal, no portal nfe.fazenda.gov.br, está lá na página 13, até estou observando aqui para ficar mais pontual. Dentro destes regimes, eu entendo que o regime normal é o possível a ser utilizado. Por quê? No regime Simples Nacional, se você seleciona essa opção, muitos dos contadores que eu percebi do âmbito rural, tá? Eles utilizam o Simples Nacional e mais adiante selecionam a situação tributária 400, que é a não tributada pelo Simples Nacional. Só que quando acontecer daquele produtor rural for emitir algum documento que possa ter uma tributação, ele não vai conseguir apontar corretamente, porque ele apontou como um regime tributário Simples Nacional e, de repente, ele vai ter que ter uma apuração, o pagamento de algum tipo de imposto, sendo que, na maioria das vezes, produtor primário, ele dos produtos primários, ele não vai ter a tributação. Então, não faz, seria ótimo seguir nesse ponto, mas o regime normal não. O regime normal é o que mais dá direito ali para a empresa depois, né, para o produtor rural, poder selecionar as outras situações. Além da isenta, ele também pode selecionar a parte de tributação, né, pagando com antecipação ou, né, bom, seria só antecipação no caso. Então, eu entendo que o regime normal, dentro do esquema de XML que a Secretaria da Fazenda disponibiliza para você criar o programa, seria o regime normal, né? É que no sistema web tem lá escrito regime fiscal, a pessoa fica meio numa situação ruim mesmo, que ela não é, né? Lucro presumido e nem lucro real. Então, acaba que é uma situação estranha. Mas, se vocês perceberem na tua ferramenta, você, após essa selecionar o regime fiscal, você tem o regime tributário, que é o que, de fato, interessa, né? Ali eu entendo que é só uma nomenclatura. E aí, no momento adiante, nas matrizes fiscais, você faria a utilização desse regime normal com as opções de isenção, que é o correto para o produtor rural. Seria só isso. Quanto ao comentário que eu descrevi ali, eu acho que fiz mal feito. No final, eu deveria dizer o seguinte: no primeiro encontro que eu tive com a Érica, eu falei, Érica, eu acho que não pode ser utilizado o emissor instalado, que é o que emite nota fiscal eletrônica, o modelo 55, e usar o emissor web, esse nota fiscal fácil, né? Um novo emissor aí da Cefaz. Eu entendia que não podia. Eu acho que eu estou errado. Dentro dos descritivos, dentro das opções ali que você apontou, eu entendi agora ao contrário. Falei, não, é sim possível, né? E ficou claro que a operação interna é para fazer uso a nota fiscal fácil. Eu faria, Oscar, tendo o emissor de Sebrae gratuitamente, eu usaria a nota fiscal fácil, sem sombra de dúvidas. E, claro, para ir a operação interestadual, aí eu teria que utilizar alguma ferramenta. Eu vou usar a lógica do Sebrae, porque é gratuita. Seria isso. Então, eu fui infeliz ali no meu descritivo, mas eu acho que agora eu entendi certinho, fica mais claro, né? Então, pode ser utilizada as duas ferramentas por esse produtor rural que faz uso da nota fiscal fácil, e, claro, ele tem que ter o credenciamento para a nota fiscal eletrônica, o mesmo caminho. Entendi, certo? É isso. Agradeço a oportunidade, Rodrigo, Érica e todos. Obrigada, Oscar, mas é isso mesmo. Eu também não tinha essa informação, ela veio depois. Então, naquela oportunidade, a gente não tinha essa informação.
Eu achava que o aplicativo ele era para todos os tipos de vendas e não, está limitado para venda interna. E que um não é impeditivo para a utilização do outro. Então, haverá situações, como você bem mencionou, que o produtor não vai ter como não dispor dos dois. Se assim, né, dependendo de qual for a frequência, foi interessante para ele, mas eu acho que o ideal é isso, ele ter a opção. Então, hoje a gente tem essa opção. Muito bem. Luiz? Bom dia a todos. Obrigado, Rodrigo. Contemplado na fala do Oscar aí, só uma observação ainda persiste, que é com relação ao produtor rural que se formaliza junto à JUSCESP, né, normalmente dedicado aí à agroindústria, processamentos. Aí, nesse caso, você tem a opção de fazer qualquer uma das opções aí de tributação, né, lucro real, lucro presumido ou simples, mas principalmente relatar o seguinte, né, não dispensa-se uma boa conversa com o contador, sendo que muitos dos produtores ele tem já o contador a seu favor, né? Então vale a pena sentar, fazer um planejamento tributário aí para poder ver a melhor opção nos casos do produtor rural que é formalizado como pessoa jurídica de fato, constituído na JUSCESP. É isso. Perfeito. Érica, você quer fazer mais alguma consideração? Podemos Só nesse já finalizar? apontamento podemos finalizar só agradecer aí ao Luiz pelo comentário, muito prudente. Então, todo o enfoque da nossa abordagem foi pensando no produtor rural, pessoa física, mas ainda assim a gente tem situações, né, de formalização da atividade como uma pessoa jurídica, que também pode-se fazer uso do aplicativo, da nota fiscal fácil, com as devidas ressalvas em função do que muda, sim, em relação à questão de obrigatoriedades de tributação, seja de CMS, Fundo Rural e Senar. Mas para o nosso universo aqui, São Paulo, a grande maioria, a gente está falando de pessoas físicas e são elas que vão precisar desse suporte, vão fazer uso do aplicativo com certeza nas vendas internas. Muito bem. Em nome da unidade, eu gostaria de agradecer primeiro a Érica, todo o apoio, todo o conhecimento compartilhado e todos vocês, né, 170 pessoas que estão aqui do começo até o final, a gente chegou a quase 300 pessoas. Muito obrigado pela participação. E aí, como já foi sinalizado, né, esse material vai ser compartilhado futuramente com vocês e aí a gente vai repassar. Agradecer em especial a todas as unidades que estão junto com a gente, não foi só a construção com a UTS. Então, muito obrigado pela presença de vocês e uma excelente semana. Obrigado, Érica. Bom, Rodrigo, todos os participantes presentes, o pessoal aí, até estou vendo aqui o Carrilho me agradecendo, eu que agradeço pela oportunidade. Há um bom tempo, né, o pessoal vinha tentando aí viabilizar esse tipo de capacitação, mas é claro que são muitas informações, então tentar sumarizar é difícil, mas eu espero ter contribuído, permaneço à disposição e, né, sempre, como eu menciono até com o pessoal do Sindicato Rural, é uma troca constante a partir de todo tipo de dúvida que a gente consegue evoluir e chegar aí nessa construção, né, de uma orientação. Tentei ser o mais prática possível, é uma pena, mas como eu friso, assim eu compartilho aí com o Rodrigo, com o pessoal que eu tenho contato direto, assim que a gente disponibilizar os vídeos, eu recomendo, assistam, principalmente em relação à nossa palestra de quinta-feira, para vocês poderem terem essa visualização, né, simultânea de uma emissão do documento fiscal que foi possível, né, pelo colega da Secretaria da Fazenda. E certamente, quando isso entrar, o produtor começar a usar, vão surgir questões, mas aí vamos fazer essa ponte, que é esse papel também que cumpre aqui a FAESP, e a secretaria ela se mostrou totalmente aberta para recepcionar. Então,
a mensagem final é isso. Então, passem para os produtores a questão do prazo, a importância deles se anteciparem e utilizar o ambiente de testes. Então, com isso vai ser possível lá no dia 2 de janeiro transpor também, né, essa dificuldade, seja do uso da ferramenta, que a gente sabe que uma coisa é ter o celular, ter o Zap, a outra é emitir um documento fiscal, por mais simples que possa parecer, mas também um pouco da questão cultural, e é claro, o produtor às vezes acostumado com aquilo não emite nota, quem emite a nota é o transportador, é o intermediário, então a gente ainda vai ter aí uma jornada a cumprir também de educação, mas a nota fiscal eletrônica, sim, aí é uma ferramenta para uma emissão simplificada, mais facilitada, menos custosa. Então, a gente espera que a gente consiga aí possibilitar essa transição e apoiá-las, tá? E é isso. Só, Rodrigo, depois se eu puder fazer uma ponte com você, se a nossa comunicação precisar de alguns detalhes aí do público, participante, se eu posso te acionar. Claro, estou à Então, disposição. tá. E, pessoal, peço desculpas, como eu disse, a gente que está familiarizado, levei um baile aqui do computador na conexão inicial, desculpe-me pelo atraso e até a próxima. Tchau, tchau. Então tá, tchau, pessoal, até. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.